Bom dia! Bom dia, bom dia! Voltamos para o nosso quarto dia do nosso Morning Book. Para o nosso quarto dia. E a gente vai continuar falando sobre o livro A Dama, o Seu Amado e o Seu Senhor. A gente está na crescente do livro, entendendo como a menina não... Acho que a gente pode falar a menina ferida mesmo, né? Como a menina ferida, ela não dá conta no futuro de se transformar em uma dama por conta das suas feridas, por conta do seu passado, por conta da dificuldade com o seu encontro. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje é sabadeira. Deus abençoe o sábado de vocês, Deus abençoe o dia de vocês, faça do seu dia um dia lindo, um dia excepcional, espetacular, porque aprove o Senhor esse dia para a gente realmente botar o terror na terra. Simbora lá? Então a gente vai continuar. O autor do livro é o T.D. Jakes. E ele, assim, é autor de muitos livros que eu sou apaixonada. E ele trabalha muito na linha dele de pastoreiro sobre cura e fé. Então é muito lindo a maneira como ele traz todo o conhecimento da restauração do ser humano mesmo, sabe? Porque de fato a gente já vem aprendendo, a gente já vem em várias outras lives aprendendo sobre várias mentiras que já falaram para nós. E aqui a gente fica com uma voz interna sempre nos perturbando mesmo. E estas perturbações muitas vezes não nos deixam realmente sermos quem ele disse que nós somos. Então, de fato, nós precisamos ter a convicção da nossa verdadeira identidade para a gente avançar no nosso processo. Com tudo aquilo, com todo o acolhimento, com todo o olhar valoroso que a gente precisa ter para a nossa história. Então, continuando aqui, o dia 5 diz o seguinte, a gente está ainda na construção e no término do capítulo. Observe os pequenos traços de cicatrizes por trás de uma maquiagem. Um olhar vago, mortiço, que nem o delineador nem a sombra podem avisar. Aperta esse coraçãozinho aí pra gente. Aperta esse coraçãozinho. Vamos dar conta de chamar o povo. E simbora lá. Procure um sorriso que desapareça. Nós estamos no dia 5. Procure um sorriso que desapareça rápido demais ou um olhar sofrido que contempla um passado tão hediondo que não pode ser descrito e tão terrível que não possa ser esquecido. Hoje, já observou o olhar vazio de uma pessoa que viu o fogo do inferno e foi queimada por uma história que não tem coragem de contar? Essa mulher, no geral, esconde na ira a sua desesperança. Essa palavra ela é muito forte. Desesperança. A desesperança é a falta de futuro. Por quê? Porque a esperança é você acreditar que algo novo virá, que algo diferente virá, que vai mudar uma situação. Então você tem uma esperança, porque se a gente se apega na esperança, a gente precisa ressignificar o evento de injustiça, o evento de dor. Então, veste-se de amargura, que aparentemente é a única proteção que pode conseguir sozinha. Assemelha-se a um animal domesticado, brincando de selvagem, esperando que ninguém saiba que atrás do seu rosnar não há dentes, apenas lágrimas. Há lágrimas quentes, amargas, que surgem à noite como corujas e ficam penduradas nos cílios, vitrificando silenciosamente seu rosto até de manhã,
quando tem de colocar novamente a máscara para sair para o trabalho. Olha aí o que eu sempre digo para vocês. Será que a gente tem vivido com essas máscaras? Será que nós estamos vivendo com estas máscaras? Aqui dentro, um coração tão amargurado, tão injustiçado, cheio de ofensas, onde você quer entender, e você não está dando conta de entender nada que está acontecendo, mas você está com esse coração apertado. E você precisa seguir a vida. Aí você veste uma máscara e vai fazer o que tem que fazer por obrigação. Por obrigação. Deixa eu arrumar aqui a minha lâmpada. E aí, essa obrigação, ela não deixa fluir na sua vida aquilo que você precisa realmente fazer. Entendeu? Começa a ficar tão pesado, que você vai esmurecendo. Essa mulher é um vaso quebrado que deixa escoar a vida e perde o amor. Seus relacionamentos são problemáticos, parece que escorrem entre seus dedos como areia apertada com força. Poxa vida, depois que eu aprendi que é muito bom ser livre, mas não é um livre nessa fala, sabe? Que a gente fala assim que Cristo veio e por isso nós somos livres. De fato, esse é o entendimento, mas se não for uma vida vivida, nós não damos conta de acessar o sobrenatural na nossa vida. Afirmou-se Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhes a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Sacudiu-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem aqui. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhes a mulher: Vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adoreis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Poxa, essa parte da palavra, ela é tão maravilhosa, né? Porque só o Senhor conhece o íntimo da nossa história. Só o Senhor conhece verdadeiramente o que passa na nossa cabeça, no íntimo do nosso coração, como que está o nosso coração. Nem nós mesmos, às vezes, conseguimos decifrar o que está no nosso coração, mas Ele sabe todas as coisas. Então, essa entrega, ela é muito maravilhosa. E ter o entendimento da palavra no sentido de acreditar, sabe? Acreditar na palavra. No sentido de que você está renovando todos os dias os seus pensamentos. Isso vai ajudar muito a gente passar para a próxima fase. E aí ele continua o seguinte:
As mulheres de coração partido acham difícil manter relacionamentos. Estas estão sempre procurando alguém que possa carregar o peso da sua dor. O único homem que conheço que se dispõe a levar o sofrimento de outros é Jesus. Os demais desistem, ficam cansados e fogem. Se você colocar peso demais sobre esses humanos, eles irão desapontá-la. É o que a gente mais vive. O desapontamento, a frustração. Por quê? Porque a gente coloca expectativas demais. E essas expectativas, elas não dão conta de suprir toda a nossa imaginação. Ninguém é atraído por um problema, exceto um solucionador de problemas. Seu nome é Jesus e ele sabe quem você é. Qualquer outro homem estará procurando uma mulher inteira. Sei que é irônico, mas é o homem de coração partido que quer uma mulher inteira. Quer dela algo que ele não possui. Os padrões duplos de amor são muito injustos, mas são reais. Esse homem procura uma mulher que possa contribuir para a sua vida. Normalmente a mulher ferida entra numa relação procurando alguém para salvá-lo. É como se fosse o resgatador da história inteira dela. Ou mesmo alguém que prove que não é como o resto dos homens que a feriram no passado. Ah lá, ó, a ferida não foi curada, eu vou buscar alguém para alguém vir e curar. Quem quer começar um relacionamento competindo com todos esses fantasmas? O homem deseja relacionar-se com você e não com os seus antigos namorados. Antes de enfrentar outros rompimentos, espere um minuto. Pare junto ao poço e deixe Jesus Cristo livrá-la dessas assombrações. Caso contrário, terá dificuldade para encontrar alguém que preencha este vazio. Jesus encontrou uma mulher assim junto ao poço. Ela tivera vários relacionamentos e estava envolvida num caso quando Jesus lhe falou. Jesus poderia ter reprovado com todo direito os homens que a usaram e lhe roubaram a dignidade, mas ele ultrapassa o estágio da culpa que nunca traz cura e questiona a mulher sobre sua sede interior. Nossa! Claudinho, isso aqui explodiu seu cérebro? Porque o meu agora explodiu. Veja bem, eu vou repetir isso aqui, ó. Jesus poderia ter reprovado com todo direito aquele... Presta atenção nisso, presta atenção. Eu vou ler de novo. Jesus poderia ter reprovado com todo direito os homens que a usaram e lhe roubaram a dignidade. Mas ele ultrapassa o estágio da culpa, que nunca traz cura. E questiona a mulher sobre a sua sede interior. Ele não perdeu tempo atacando os pretendentes oportunistas que se agarraram à vida da mulher como gafanhotos em um campo de trigo. Uau! De fato, eu falo no Faxina aqui, na parte do cômodo do vitimismo, que não há tempo para nós ficarmos caçando culpados na nossa história. Não há tempo. Não há tempo de verdade para eu olhar para isso e querer apontar o dedo para alguém. Porque tem tantas dores que eu ouço e que não faz nenhum sentido que aquilo tinha acontecido. Eu acredito, eu não tô falando não faz sentido para a pessoa, mas sabe quando você quer buscar um entendimento, você fala assim, por que isso aconteceu? Por que isso está acontecendo? Por quê? E aí você olha para você, olha para os envolvidos e você quer de todo jeito resolver, mas você acaba
Mas você acaba querendo achar e encontrar um culpado ali. Para apontar o dedo e falar, já sei, foi você que fez isso comigo. Foi a sua atitude. E de fato, tem parcelas. Mas se eu continuar com essa sensação e esse racional da culpa, eu não vou curar nada na minha história, nada. A cada dia mais, eu tenho a plena convicção de que as nossas emoções, elas precisam ser curadas de uma maneira bem intencional e emocional. A gente precisa elevar o nível do nosso desenvolvimento pessoal mesmo, para a gente poder entender que o que aconteceu comigo sou eu que tenho que dar conta de resolver, não é a outra. Mesmo que tenha sido provocado, entende? Mesmo que tenha sido provocado por outro. Porque senão eu não saio desse evento de dor. E eu vou ficar remoendo essa literalmente merda que aconteceu, sabe? Aí a gente continua aqui, ó. Toda arrumada e sem lugar para ir. São muitas as mulheres que se vestem e se exibem graciosamente como peças delicadas de porcelana chinesa, mas por dentro se sentem secretamente sujas. Por que tá na hora da faxina? Porque a gente precisa trazer para o nosso interior uma faxina emocional. Porque há 3 estágios de casa: a casa que eu moro, a minha casa interior, a casa que eu moro e a casa que eu vou morar. Primeiro, eu preciso limpar a minha casa interior, para que eu possa viver nessa casa externa de uma maneira tão clean, tão limpa, tão perfumada. Por quê? Porque eu tô falando de mim. Tão harmoniosa, que daí eu olho para esse meu externo. Eu olho para quem mais mora comigo? Quem mais está junto comigo? E aí eu continuo buscando o meu movimento para alcançar essa minha nova casa. Mas é um processo. Então você tem se vestido para quê? Para quem? Esta é a dor que o banho não lava, o sabão não limpa, nem os cosméticos escondem. É o grito lancinante da alma angustiada que não pode ter ouvido nem pelos mais próximos. Ó, por que eu entendo a questão da nossa limpeza da nossa casa interior? Ó, porque eu estimulo tanto. Ó, porque saiu um livro dentro de mim sobre o faxina emocional limpando os 7 cômodos da alma, porque a nossa alma precisa governar. Se as pessoas perderem o sentido de vida, elas não conseguem avançar, porque vem da onde esse sentido? Vem da alma. Vem da alma. Só que você precisa dar um sentido para isso, a partir do momento que você crê em algo. E aí eu te pergunto, em que você está crendo? Vamos apertar esse coraçãozinho aí? Vamos convidar mais pessoas? Vamos ver se esse Instagram consegue mexer? Tá uma luta aqui com esse Instagram, hein? Meu pai amado. Tá uma luta. Mas simbora que a gente é resiliente. Simbora que nós não vamos parar esse movimento, não. Então, ó. O homem só pode conhecer a mulher que estreita nos braços quando tiver tocado a criança que ela foi. Isto constitui um mistério para quase todos os homens, mas é a chave necessária para a compreensão. E assim iniciar a cura. É a menina que mantém cativa a mulher silenciosa. Cure a criança com a palavra de Deus e a mulher será curada. Minha irmã costumava vestir-se com as roupas de nossa mãe. Acho que isso não era tão estranho assim. Muitas meninas acreditam que já são moças, então elas passam tempo diante do espelho observando-se, penteando o cabelo, agindo como se fossem socialites sofisticadas. Era apenas uma brincadeira para passar o tempo enquanto nossa mãe fazia compras, mas há quase 25% de meninas que foram molestadas e que sofreram abuso em tenra idade o faz de conta que não é mais uma brincadeira.
alguém entra e transforma a ilusão em realidade. Um adulto pode tocar a menina como se ela fosse mulher, deixando para trás um ramo encurvado que crescerá e será uma árvore deformada. Num estatalar de dedos, um estupro brutal, um marido bêbado, bêbado que abusa da mulher, ou um toque proibido por um tio respeitado pode alterar permanentemente uma garota. Todos aqueles dias de brincadeiras e ingenuidade em um ato bestial de abuso rouba para sempre a sua juventude e os seus sonhos. Não é de surpreender que a única coisa que separa a moça bem ajustada e empreendedora da garota promíscua, viciada em drogas, sem caráter, seja um incidente que possa ocorrer em poucos minutos? Sei que há execuções, mas descobri que muitas das pessoas assim em nossa sociedade resultam de segredos trágicos. Essas tristes verdades podem nos perturbar por muito tempo. Ela torna difícil admitir que se não fosse pela graça de Deus, poderia ser eu. Alguns minutos a sós e você não seria quem é, o que é e da maneira como é. Assim nasce a nossa proximidade nesse planeta. Somos separados apenas por incidentes e acidentes que encontramos no caminho. Nossa, isso é maravilhoso, né? Oi, gente, vocês que estão entrando, bom dia! Sejam bem-vindas para mais um Morning Book, para a gente estar aqui compartilhando e crescendo juntos. Já vai chegando apertando o dedo nesse coração aqui para a gente poder atrair, chamar esse algoritmo e chamar mais pessoas, tá bom? Então, alguns minutos bastariam para que você não fosse definida como é agora. E alguns minutos e pontos, seu sonho se transforma em cinzas e sua cabeça foi torcida. Sua boneca quebrou, seu ímã rompeu-se e você é agora um dado estatístico. Não é um dado estatístico. Não é um dado estatístico, porque para ser um dado estatístico teria de declarar algo. Então, cuidado. Este é um grupo que nunca fala ou confessa. Muitas pessoas não confessam as suas dores. Muitas pessoas não confessam o que tem passado com elas. E eu falo que o primeiro processo de cura é a nossa fala, é a nossa identificação. Mas a gente precisa aprender a falar no canal certo. A gente precisa aprender a falar com a pessoa certa. Porque o mal, sabe? Essa dor que a gente fica enraizado, ele é muito repetitivo e ele vai primeiramente repetir em nós mesmos. E nós precisamos trazer essa cura dentro de nós para que a gente possa avançar além dele e repetir não mais esse padrão de dor, mas um padrão de esperança. Então, para essas pequenas damas, o faz de conta não é mais divertido. Elas são forçadas a entrar num jogo de adulto da mais desonrada espécie. São velhas demais para voltar às amiguinhas e sentir-se como crianças, mas jovens demais para ser mulheres. Ficam presas num lapso. São a geração esquecida, são executivas e domésticas, negras e brancas, atraentes e simples, obesas e anoréxicas, promíscuas e frígidas. Os sintomas são diferentes, mas o sofrimento é o mesmo. Podem vir de todos os pontos, pode vir de todos os povos e classes. Observe, elas estão todos à nossa volta. Nossa, eu tenho aprendido muito a ouvir. Mas sabe aquela escuta mesmo generosa? Aquela escuta onde você já vai ouvindo, vai ecoando assim no seu coração, na sua mente, e você não julga e não vai encontrar culpado para tudo isso. Mas você vai acolher da melhor maneira possível. Então, quando nós estamos no sofrimento, nós decidimos avançar, prepare. Só se prepare,
Porque no meio do processo a gente vai precisar o quê? Reconhecer e se constranger de tudo que a gente passou. E esse constrangimento vai nos ajudar a fazer o quê? A ter uma autorresponsabilidade sobre a nossa própria vida daqui para frente. Esse é o segredo. Essa é a nossa missão mesmo. Essa é a minha missão, mostrar para você que de fato tudo que você sofreu, tudo que você viveu, tudo que você se alegrou, tudo que você se entristeceu, tem um valor muito forte na sua vida. Tem um valor muito forte, mas é só uma fase, é um processo que você precisa o quê? Alavancar, mudar de nível. E sim, você vai se constranger com tudo isso. Muitas vezes você não vai gostar com aquilo que você está lembrando, com aquilo que você está vendo, entendeu? Mas você vai precisar. Precisar o quê? Gerar em você um comprometimento com você mesmo a partir de agora. A partir de agora. Então, o sofrimento, ele dirige um carro de luxo. Em Filipenses 3, 7 e 8 diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deverás considerar tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as consigo como refúgio para ganhar a Cristo. Poxa, não dá mais pra gente permitir que o sofrimento se esconda por trás de coisas. Não dá. Não dá mais para nós nos escondermos atrás de máscaras que talvez você quer mostrar algo, só que não é você de verdade, entende? Então, deixamos que faça isso porque a nossa cultura acredita que o sucesso cura a dor, mas não cura nada. O dinheiro não cura nada, o dinheiro é só uma coisa, o dinheiro é só uma energia de troca. O dinheiro, ele é necessário? Claro que é, mas ele não move. O dinheiro não atribui propósito, gente. O dinheiro não atribui propósito. O sucesso não atribui propósito. Agora, o que atribui propósito é a sua essência. O que atribui propósito é a sua essência. Então, não ministramos aos ricos, só aos sem teto. Putz. Devemos ajudar os pobres, mas não para aí. Não parar aí. Não é preciso ser pobre para sofrer, porque pobre muitas vezes a nossa cultura, ela liga isso ao quê? A uma condição financeira. Gente, e pobre é um estado do seu espírito. A riqueza, para quem entende o propósito, é um estado de espírito. É a real prosperidade que a gente tanto busca. É avançar de nível. No Faxina eu coloco um capítulo, escrevo sobre a pobreza. Né? A gente precisa limpar essa pobreza que há dentro de nós. A gente precisa tirar essa nossa mentalidade escassa que não acredita na abundância e na prosperidade. Se nós realmente somos uma dama, a gente precisa ter a convicção da abundância. Nós precisamos. Isso é disruptivo demais, porque a escassez, ela nos acompanha demais. E ela não sai da nossa vida de uma hora para outra. E eu acho que ela nem vai sair. Mas se nós soubermos administrar tudo isso, nossa, a gente dá saltos imensos no nosso nível, em todos os sentidos, em todos os sentidos. Há muitos indivíduos famosos, ricos, que nunca ouviram falar de Cristo. Não é apenas o Deus da mãe que faz parte do programa de existência social. Ele é o Deus de todos, tanto rico quanto pobre. O sofrimento atinge todas as classes sociais. Jogadores de futebol, modelos, atores e executivos estão no limite. Estressados e vazios, feridos e vulneráveis, porque nós somos todos seres humanos. Todos seres humanos. Eu já conversei com mulheres de todos os níveis.
E conforme a gente vai conversando, a gente vai conhecendo qual é o real nível que ela se encontra, qual é a real frequência que ela se encontra, qual é a real frequência que essa pessoa se encontra. E aí você vai entendendo que muitas vezes ela está lá embaixo, não em status, mas em frequência, por conta da onde ela tem ligado com o seu passado. Custou tanto para alcançar o que possuem que não restam nada para mantê-los onde estão. É verdade, o sofrimento hoje dirige um carro de luxo. O sofrimento hoje dirige um carro de luxo. Ele não está com uma vassoura limpando a casa. Pertence ao clube de carros que possui um conjunto de tacos de golfe. Ele é o dono da própria empresa. Se você foi criada para pensar que tudo que você tinha que fazer para ser feliz era casar-se com alguém de dinheiro ou terminar a escola e mudar-se para o lado nobre da cidade, tenho más notícias para você. O suicídio está aumentando entre os profissionais e os índices de divórcio são maiores quando há algum lucro para obter no acordo. Isso é terrível. Isso é terrível. Mulheres saradas, elas conseguem sarar. Elas conseguem mudar a atmosfera do lugar que ela está. Por quê? Porque ela vira uma governante. Ela consegue gerenciar as suas emoções. Ela traz a sabedoria de resolver problemas e parar de criar mais problema na vida dela. Lembra da historinha que eu contei para vocês do foco que a gente dá pro problema, pro medo, do esquiador? Lembra que eu falei isso para vocês, que se o esquiador, se eu for descer uma montanha e eu focar na árvore, porque tem um monte de árvore lá embaixo, eu vou o quê? Estatalhar nela. Porque o meu foco, a minha energia está na árvore. Então a tendência do meu corpo é em direção àquilo que eu estou pensando. Cara, na mentoria de segunda-feira vocês se preparam. Meninas que estão aqui, ó, vocês se preparam, porque o cérebro vai explodir. A gente vai falar sobre voz interna. Nós vamos falar sobre real identidade. E nós vamos continuar na autoimagem, fazendo toda essa ressignificação. Nossa, vai ser poderoso demais. E aí, hoje, ainda bem que tem filtro, né? Porque hoje eu nem passei uma base. Mas esse filtro maravilhoso deixa a pele da gente um pêssego. Um pêssego. Então, simbora continuar explodindo. O sofrimento não se confina às favelas. Ele está vivo e ativo nos melhores bairros. Eu vou publicar isso no meu feed e eu quero que você vá lá anotar. Qual é o código? Por favor, eu preciso que esse Instagram meu ele comece a voltar ao que estava antes. Porque, meu Deus, como que ele virou do avesso. Ontem eu não consegui fazer a live, ele bugou, os meus stories não estão tendo alcance, porque tá bugando, gente. Tá tão diferente do que tava 15 dias antes, vocês não têm noção das métricas. Mas tudo bem, simbora, né? Simbora, porque o movimento continua, que a gente não para. Mas toda a interação, o comentário, não é isso que tem retido mais, mas já ajuda, tá bom? Então vamos lá, ó. Por que precisamos saber que a única coisa completamente sem preconceitos que resta em nossa cultura é a dor? Precisamos saber que não haja. Precisamos saber para que não haja necessidade de adorar o sucesso, os empreendimentos, a riqueza ou a influência. Pergunte a Lídia, mulher de negócios, rica e bem-sucedida. Uma mulher bela que vendia tintas e mercadorias tingidas em Tiatira, um lugar bem distante. Ela era rica, mas não se sentia feliz. Em Atos 16, 12, 15, 40, Lídia ouviu Paulo pregar e foi convertida. Ao ouvir a pregação do apóstolo, compreendeu repentinamente que precisava de Cristo para completar a sua fé. Compreendeu que Deus a abençoara para ser uma bênção na vida dos outros. Seus recursos e contratos foram colocados à disposição do ministério. Lídia tornou-se uma mulher completa e foi usada poderosamente por Deus. Você acabará tendo necessidade de fazer algo com o que adquiriu.
ou a sua busca terá sido inútil. Isso é o transbordo. Isso é o servir. Isso é literalmente, eu sou sarada, então eu estou sarada, então eu vou sarar também. O poder financeiro sem objetivo não resulta em realizações. Se alguém tivesse observado a riqueza exterior de Lídia e deixado de reconhecer sua pobreza interior, teria roubado dela a oportunidade de ser uma mulher completa. Há milhares de Lídias nesse mundo. Elas galgaram a escada do sucesso e encontraram pouca satisfação no último degrau. Nossa, isso é forte, hein, gente? Precisamos conhecer Jesus e o seu amor. Você entende que essa mensagem é para que os têm bens? É para que os que têm bens, assim como para os que não têm. Há muitos tipos de sofrimento. Eles nem sempre se conectam, nem tratam na falta de recursos. São muitos os que não foram ajudados espiritualmente, porque a nossa sociedade propõe que, quando alguém é famoso ou rico, deve se sentir realizado, e isso é uma mentira. Mas pergunte a Lídia, cuja vida mudou tanto que ela veio a transformar-se numa importante patrocinadora do ministério. Lídia apresenta não só a capacidade de Deus para curar os ricos, mas também dissipa o estereótipo de que o cristianismo oprime as mulheres. Pelo contrário, ele é o emancipador da inteligência e o libertador da excelência. Lídia é um modelo para as mulheres que aspiram à excelência. Deus entrou na casa de Lídia naquele dia e curou tudo na sua casa. Ele fez o que as riquezas dela não podiam fazer. Trouxe paz ao seu lar e livramento à sua família. Peço-lhes que ouça essa palavra e compreenda que há uma razão para Deus ter-lhe confinado esse ministério. Está na hora de abrir sua casa ao Espírito Santo e permitir que ele trabalhe em sua vida. Eu falo que a verdadeira faxina é a faxina direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Porque é no nosso íntimo que a gente vai ser realmente ministrado e é onde será revelado todo o nosso processo de dor. Se não o processo, mas a dor em si. E a gente precisa disso. O Espírito estará aguardando uma oportunidade para proferir palavras de cura sobre as feridas que infectaram cada área da sua existência. Se você tiver tudo exceto Jesus, então não terá nada. O sofrimento é um problema de oportunidades iguais. Ele ataca os ricos e os pobres. Imediatamente depois de deixar a casa de Lídia, Paulo encontrou uma moça escrava, adivinhadora, e pregou a ela. Em Atos 16, 13, 15 diz assim: Quando foi sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e apresentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai. E nos constrangeu a isso. Aí ele continua no 16, Atos 16, 16, 18. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu em encontro uma jovem possessa do espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são servos de Deus, do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltou-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-se dela. E ele, na mesma hora, saiu. Em curto intervalo, o evangelho foi pregado à mulher de negócios, transcendeu a cultura e a riqueza e tocou uma escrava. Do que você tem sido escrava hoje? Este velho hino da igreja talvez explique melhor isso. Mas nós precisamos olhar para nós e realmente entendermos, ou pensarmos, né? Em que nós estamos sendo escravas.
Essa é a primeira identificação e esse é o entendimento. Para mim, esse entendimento vem da identificação do que aconteceu, do que está acontecendo, que tem me persistido a viver com máscaras, tem persistido para que eu vive escrava ainda. Então, aonde está? É isso que eu preciso entender. Esse entendimento está na identificação. Por isso que eu gosto de falar, a gente precisa fazer uma faxina emocional ligada e assim, entregue mesmo ao Espírito Santo, porque é ele que vai apontar essa sujeira que muitas vezes nós estamos escondendo. Nós estamos escondendo. Se Lídia é a mais alta montanha entre as mulheres, a moça escrava é o vale mais baixo. Era pobre e escrava, estava envolvida no ocultismo e sob o controle de influências malignas. Mas quando ouviu falar de Jesus, ele a livrou completamente. Não posso pensar em outras circunstâncias que descreva melhor a altura, a profundidade e a largura do amor de Deus. Ele abrange de um extremo a outro. O tamanho do seu vazio é o tamanho de Deus. Escreva isso aí. O tamanho do meu vazio é o tamanho de Deus. E aí, você vai entender do que nós estamos falando. Não há diferença no preço da redenção exigido do rico e dos pobres. O mesmo sangue que lava a feiticeira limpa a mulher de negócios. Você já permitiu que esse sangue eficaz que limpa a alma e renova a mente o purifique? Então não importa se a sua origem é semelhante à de Lídia ou se estivesse interessada no ocultismo. Ele tem o poder de penetrar nas trevas como a sua preciosa luz. Gente, por que nós somos luz na Terra? Luz no mundo, porque nós temos essa frequência de luz. Nós temos essa frequência de luz. Porque a luz é o que transcende. A luz é que transcende. E quando nós estamos no transbordo, quando nós estamos no fluir do nosso propósito, quando nós entendemos a nossa verdadeira identidade, transcende. E aí nós somos luz. E aí a gente não anda mais, a gente corre, porque a velocidade da luz ela é poderosa. Pegou essa? Pegou essa? Porque eu falo que essas coisas têm me explodido. E isso tem me ajudado a olhar para alguns obstáculos e falar assim, passa por cima, desvia, mas segue, não para. Entendeu? Porque quando você tá no fluir, quando você tá no seu propósito, você entende realmente que não dá para parar. Porque não tem mais a ver com você. Não tem mais a ver com você. Tem a ver com aquilo que Deus está fazendo em você. E aí o que Deus vai fazer através de você. E isso é muito forte entender. É muito forte entender. Não há diferença no preço da redenção, então. Não há diferença para nenhuma pessoa. Não há. Embora o seu passado possa estar mesclado a tragédias e cheio de sofrimento, Deus ainda assim oferece o bálsamo da cura. Ele apaga o resíduo marcado e sangrento que confirma os horrores pelos quais você passou. Está aí para mostrar-lhe como tirar o máximo proveito das enfermidades de ontem. Pegue esses traumas e tragédias e mude a sua direção. Olha aí, ó, mude a sua direção, mude o caminho. Lembra quando na palavra traz pra gente, se você entrar numa casa, falar algo, ninguém dê bolas, ninguém dê ouvido, sacode a poeira dos pés e parte para outra. Parte para outra. Só muda a rota, mas não pare o mover. Não importa aquilo que teve de enfrentar. Lembre-se de que você continua aqui.
você continua aqui. Porque se você for dar tanta voz a essa dor, ela vai criar muito corpo dentro de você. É uma sobrevivente e há uma menininha que precisa aprender a sua receita de sobrevivência. Ela não precisa saber de seus sucessos, mas de seus fracassos. Nas ruas, em qualquer lugar, há alguém morrendo por não saber que é possível viver apesar do que já suportou. Eu vou ler de novo isso aqui. Nossa, eu vou escrever esse aqui também no feed. E agora, qual que eu escrevo, hein? Qual que eu escrevo no feed? Qual código, gente, você quer que eu escreva no feed? Põe pra mim, aqui, um código e eu vou marcar você. Eu vou falar assim, ó, fala da Ada, da Claudinha, da Karen, de alguém. Nas ruas, em algum lugar, há alguém morrendo por não saber que é possível. Por não saber que é possível viver apesar do que já suportou. Já suportou. Eu gosto muito daquele versículo, né? Até aqui o Senhor nos deu suporte. Como que tá escrito mesmo? Que agora me deu branco. Até aqui suportou. Deixa eu procurar. Até aqui. Nos sustentou. Não é suportou, nos sustentou. Então, se o Senhor nos sustentou até aqui, poxa, foi até aqui. E aqui é o agora. Aqui é o agora, aqui é o presente. Como posso ser a cura quando eu mesma estou sofrendo? Como posso ser a cura se eu mesma estou sofrendo? Olhe para Jesus. Ele estava dando vida ao morrer. Curou os enfermos pelo seu sofrimento, foi ferido pelas nossas transgressões. Será que você passou por tanta coisa só para poder ajudar outra pessoa? Gente, isso é uma mudança de mentalidade tão forte. Se você entende que a sua dor pode virar um ministério na sua vida, você vai mudar a sua relação com a sua dor. Se você entende que a sua dor é um aprendizado, você vai mudar a sua relação com a dor. Porque há muitas pessoas precisando, sedentas de ouvir aquilo que está dentro do seu coração. Aquilo que tem aí uma autoria que é sua. Porque a sua história é única, você é única e singular. E você pega tudo isso, você pega esse combo e você fala, eu tenho experiência para ajudar alguém. Eu tenho experiência para ajudar aquela pessoa. E aí você traz um evento de esperança. Mostrando para o outro que tem um caminho, que isso que eles estão passando é só um obstáculo, é só uma fase e que é possível avançar. Não pare aí, é possível avançar. Pela minha experiência, disse a minha mulher que a dor não desaparecia. Poderia diminuir, mas nunca desapareceria totalmente. Disse-lhe que a única maneira de justificar a morte de um pai ou de uma mãe é dar aos filhos o que você mesmo não recebeu. Oferecer outra pessoa aquilo que se deseja é um princípio da Escritura. A coisa de que mais se precia é aquilo que se pede dar, aquilo que se pode dar. Ela voltará multiplicada às suas mãos. Lucas 6,38 diz assim, dai e dar-se-vos-á, pela medida recalcada, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão, porque com a medida com que tereis medido, vos medirão também. A sua dor importa, é claro que sua dor importa. A sua dor é muito importante. Isso você tem que acolher. Aí quando você acolhe isso, você começa a entender muita coisa na sua vida. Acolha a sua pior, melhor, sei lá como que você quer chamar, mas acolha a sua dor. Você pode estar sofrendo nesse momento, mas o melhor remédio é dar consolo que nunca recebeu. A sabedoria de suas experiências é um dom que você pode compartilhar e ao aliviar a carga alheia, diminuirá a sua dor também. Peça forças ao Senhor para dar outras a força para sobreviver
E por meio do seu próprio mistério você será e por meio do seu próprio ministério você será curado, porque de fato é um mistério também, né? Tanta coisa que a gente passa que a gente não consegue dar conta de entender. A gente fala assim, pra que isso, Deus? Por que isso? E a gente fica nesse porquê tanto tempo, e a gente não consegue entender. A gente não consegue passar pro próximo nível. Mas eu preciso olhar para tudo isso e falar assim, pra que isso? Eu acho que é o pra que mesmo. Pra quê? Pra gente poder avançar, pra gente poder transbordar na vida de outras pessoas, pra gente poder acolher as nossas dores, os nossos sentimentos e passar para diante. Fale com o médico e ele lhe dirá que a vacina é preparada com elementos da infecção. O antídoto é preparado com o próprio veneno. Isso é verdade, gente. Olha só que legal essa analogia que o T.J. Jakes está trazendo para nós. Esse mesmo princípio se aplica quando ministramos a alguém. As melhores pessoas para ajudar outras são aquelas que estudaram a vida num livro. São as que viveram. Viveram é uma prática de vida. Você jamais será curado se não aplicar o seu sofrimento para curar seu semelhante. O ministério dá sentido ao sofrimento. Ele aumenta o abismo entre o então e o agora e anuncia a quem causou a dor: estou curado. E aí você não carrega mais peso, porque esse peso estava amarrado com aquilo que ainda você estava carregando de dor. Aí você carrega a pessoa, você carrega a situação, você carrega as sensações, você carrega até o cheiro. Porque até o cheiro é um trilho do conflito que você vive. As imagens, as cores, as coisas, o sensitivo, o tom, tudo são trilhos do conflito que muitas vezes o seu cérebro, se não for trocado de experiência, ele vai voltar tudo naquele evento de dor. Por quê? Porque ele está reconhecendo aquilo ainda. Ele está voltando aquilo naquele evento de dor ainda. Mas, Daiane, como que eu ressignifico? A gente tem estratégias para ressignificar na prática tudo isso. E na mentoria eu trago. Porque daí a gente acolhe melhor tudo isso para a gente não sair falando de qualquer jeito. Mas algo eu preciso falar para vocês. Ressignificar é trocar o sentido. E as meninas que estão aqui, que estão na mentoria comigo, lembra na primeira aula que eu comentei sobre dor, lembranças e falei do futuro e dos sonhos? E do sentido que a gente precisa atribuir, que é o nosso propósito de vida. Então, quando a gente usa esses dois tempos, a gente compila ele aqui no nosso presente, porque eu sei o que eu acesso lá do meu futuro e daquilo que eu já estou acessando do meu passado, daquilo que eu já acessei. Poxa, tá fazendo sentido para vocês? Me deixa saber disso. Eu tô parecendo um garçom aqui servindo vocês. E eu amo estar aqui. Porque tantas das coisas que eu tenho avançado na vida é porque eu tenho aprendido a curar mesmo e a ressignificar mais rápido. Às vezes, um único evento que você ressignifica, que você muda o sentido, muda a experiência mentalmente mesmo, você traz outro sentido daquilo que você viveu. E a gente sabe que o cérebro, ele não distingue do real e do imaginário. Então, ele vai por aquilo que você está pensando, sentindo. Entende? Poxa, então se eu consigo realmente ressignificar, dar um novo sentido a essa minha dor, eu vou voar. E por que eu vou voar? Porque eu não estou mais presa. Porque eu não estou mais presa. O passado ficou para trás, portanto, sepulte-o. Isso é forte, hein? Sepulte o seu... É outra coisa que eu queria colocar no feed, ó. Sepulte o seu passado. Porque ele ficou para trás. Eu vou colocar, eu acho que eu vou por essa, gente. Eu vou querer que vocês vão lá, hein, gente? Escreve lá. Você tem autoridade para libertar-se do passado em nome do Senhor e deve agora prosseguir para o que a espera. Mas tem gente que não está dando conta nem de pensar no que está me esperando amanhã. Nossa, eu espero as promessas de Deus para minha vida. Essa é a melhor espera que eu quero.
Eu espero a grandeza da abundância que Deus já derramou sobre a minha vida e que eu estou acessando ela sempre, todos os dias. Eu me mentalizo lá no meu futuro. Todos os dias eu falo, eu sei, Deus, que grandes coisas o Senhor tem para mim. Eu sei que grandes oportunidades ainda o Senhor vai me permitir passar. Eu sei, Deus, que grandes coisas você tem para as minhas filhas. Que o Senhor tem grandes negócios para o meu marido. E eu creio nisso. E é por isso que eu vivo, porque eu creio nessas promessas. Porque o Senhor nos dá a oportunidade. Mas eu só vou conseguir viver essas oportunidades a partir daquilo que eu estou acreditando. Então, por isso, eu acesso sim. Eu acesso sim. Renovai a nossa mente. E eu também espero a abundância do que Deus tem para mim. É isso aí, declara isso todos os dias. E eu tenho que viver no hoje, no agora. No hoje e no agora, a melhor forma que eu tenho. Para que todas as vezes que essa porção da abundância que Deus já depositou sobre nós, eu vou vivendo, eu vou dando o meu melhor, eu vou vivendo com aquilo que eu tenho, eu vou fazendo com aquela condição que eu tenho. Gente, se eu dou o meu melhor todos os dias, com aquilo que eu tenho, da melhor forma, com os recursos que eu tenho ao meu redor, eu vou avançar 1% com certeza. Porque de fato, você não vai acessar o melhor de Deus para a tua vida se você não está no agora, dando o seu melhor. Dando o seu melhor. Então, olha só, a gente está finalizando. Nós estamos finalizando mais um capítulo. E no próximo encontro, a gente vai entrar no 4º capítulo. Então, saber quando o sofrimento morreu é que nos liberta para ajudar outros com esse testemunho. O testemunho é o que lhe resta quando a prova termina. Enterre o passado, jogue sobre ele a terra da ajuda aos outros e ele morrerá diante dos seus olhos, da sua percepção. E acolha as dores que passo e sei que serei usada para ajudar outras pessoas na mesma situação. E vai vivendo, cara, em experiências diferentes. Vai vivendo novas experiências e dando o melhor que você tem com os recursos que você tem. Porque daí você vai aprendendo e você vai avançando. Gente, eu acho que a maior grandeza mesmo é a gente se colocar à disposição de viver experiências diferentes para a gente poder aprender, porque isso vai desbloqueando muito. E vai dando novos sentidos para quê? Para a nossa vida. E esses novos sentidos vai ajudando a gente ao quê? A ressignificar mais rápido o que está acontecendo com a gente. Alguém precisa de você nesse momento, é uma emergência. Por isso que eu tô aqui falando. Por isso que eu decidi que a minha voz não mais será calada. Por isso que eu decidi me expor a minha vida e às vezes expor a minha dor também aqui. Por quê? Porque há pessoas, gente, isso precisa chegar a ouvidos de muitas pessoas. Eu creio nisso, eu creio que vai chegar em ouvido de pessoas que vão ter um olhar diferente para sua própria história. Tenha um olhar diferente da sua própria história para que você não fique enraizada na dor. Acolha a sua dor, porque a sua dor importa. Sim, de fato ela importa, mas nós precisamos dar a ela a verdadeira importância. O verdadeiro sentido. O verdadeiro sentido. Do outro lado do seu silêncio há uma fonte que sacia as almas feridas da humanidade sofredora. Você pode decidir não compartilhar detalhes. O importante é que ajuda outras que estão lutando com o que você passou e já passou e sobreviveu. Ao aproximar-se das crianças, você talvez possa ouvir novamente o som dos passarinhos, seguros e sadios, fortes e calmos. Sinto a falta do som desses passarinhos, crianças saudáveis, lares felizes e passeios em famílias. E você? Sente falta disso? Sabe que uma das coisas que eu voltei a olhar é para a natureza. Eu voltei a olhar para a natureza. Eu voltei a olhar para a natureza e a perceber Deus em tudo. Para finalizar, eu vou contar uma historinha aqui que aconteceu.
Logo quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, nossa, eu tava assim, com muita saudade, querendo entender e tentando dar um sentido novo pra cá. E é claro que eu estava na direção de Deus. Isso para mim era muito claro. A direção de Deus para esse novo tempo estava clara para mim, para o meu esposo, para nossa casa, para nossa família. Só que isso não nos livra dos perrengues. Isso não nos livra de novas dores virem para o nosso coração. O fato de você estar na direção de Deus, você ter uma espiritualidade elevada, não te tira de novas experiências dolorosas. Por isso que nós temos que ressignificar o nosso passado, as nossas dores, porque senão a gente fica com muita dor acumulada. E não dá para ter muita dor acumulada, senão a gente não consegue fluir no espírito, porque a nossa alma fica pesada. E aí eu saí pra... Era um dia que eu tava triste, sabe? Eu tava assim... pensativa, eu tava... Gente, quando você tá em algo novo, às vezes você vê que é diferente, ainda não tá acontecendo as coisas que a gente queria que acontecesse, da forma que a gente queria que acontecesse aqui. Mas eu e o Marcelo, a gente tem sentado, a gente tem colocado tudo isso diante do Senhor, a gente tem pedido direcionamento, mas a gente tá pedindo leveza e desfrute diante de tudo esse novo, sabe? Essas novas realidades que estão sendo propostas para nós e que a gente tem encarado. E como não tem acontecido na velocidade que a gente quer, vem pensamentos na nossa mente. E aí um dia eu saí correr, saí espairecer, eu falei, ai Deus, eu preciso me conectar com o Senhor, eu preciso de uma resposta, eu preciso realmente ver Deus aqui. E a minha oração, principalmente depois da gente ter se colocado nesse movimento de mudar de país, de viver essa nova experiência, a gente sabia que não ia ser fácil, mas uma coisa eu nunca vou esquecer e eu não quero sair desse mover Deus, eu não quero perder a sua presença, porque eu só quero pisar aonde a sua presença estiver. Essa é a minha oração de todos os dias. Eu me emociono com isso porque isso tem sido uma realidade de vida. E aí nesse dia que eu saí para correr, eu falava... Isso era muito forte, que eu falei assim, me mostra a sua presença, eu quero estar na sua presença, eu não quero sair da sua presença. E fiquei nisso. E quando eu cheguei em casa, lembra que eu falei da natureza? Eu falar que eu voltei a me conectar com a natureza, porque o autor coloca para nós, né, que a gente curando feridas, a gente consegue voltar a ouvir o som dos pássaros, e isso trouxe para mim essa lembrança, e por isso vou terminar essa live contando essa história para vocês. E aí quando eu cheguei em casa, assim, na frente da minha casa, eu parei para alongar, eu tava com o coração, batimento cardíaco acelerado, eu passei em frente à minha casa, e fui andando até um pouquinho na frente, voltei até a minha casa. E aqui tem umas árvores bonitas, sempre tem os sons de passarinhos por aqui, som de sapos, de animais, de tudo que você pensar. Enfim, aí eu vi um passarinho vermelho na árvore do vizinho. E eu fui chegando perto, eu falei assim, nossa, que coisa mais linda! Deus, você realmente é perfeito! Eu vejo Deus em tudo. Obrigada, Senhor, por eu ver a beleza do pássaro, por eu conseguir ter a sensibilidade de ver a tua beleza na criação. E essa foi a minha fala interior, sabe? Eu conversando com Deus. Aí eu saí de perto do passarinho, porque o passarinho estava na árvore da pessoa, da casa do lado, do meu vizinho. E aí eu vim pra frente da minha casa, e o passarinho veio na árvore que estava na frente da minha casa, do meu ladinho. E aí eu já trouxe outro código aqui, né? Eu falei, Deus, você é um Deus. E eu comecei a declarar isso. Você é um Deus de perto. Você é um Deus perseguidor. O seu amor é perseguidor. Obrigada pela sua presença. Eu creio que o Senhor está aqui. Pelo fato do passarinho vir perto de mim, eu ressignifiquei toda aquela minha dor. Eu falei assim, obrigada, porque o que eu tô passando é só uma face. A sua presença está comigo. A sua presença está aqui. Você é o dono da minha casa. E eu comecei a falar isso, gente, conversando na frente da minha casa. A hora que esse passarinho saiu dessa árvore e foi no topo da minha casa, vocês não estão entendendo.
Aí eu comecei a chorar. Eu falei, Espírito Santo de Deus, obrigada, porque o Senhor está aqui. A presença que eu tanto peço veio através do natural. Uma explicação do sobrenatural. Não é uma explicação, é uma revelação do sobrenatural. O passarinho ficou um tempo ali na pontinha, eu tenho uma foto dele. Ali na pontinha da minha casa, gente, eu chorava de alegria. Foi uma coisa tão linda, porque eu tenho aprendido que as 3 esferas da nossa vida, o físico, o emocional e o espiritual, eles precisam estar totalmente conectados. Porque as minhas sensações, os meus sentidos, eles são estimulados pelo meu corpo, pelo físico, pela matéria. E isso me liga ao meu espiritual, porque a minha alma se conecta, sabe, a tantas experiências do sobrenatural. Então não tem como a gente desvincular isso. Então eu fecho hoje o nosso Morning Book, deixando para vocês toda essa expectativa da presença do Espírito Santo de Deus, porque é só uma fase. A nossa dor é uma fase, a gente precisa crer nas promessas para a gente olhar para essa dor com a esperança de que realmente a nossa vida vai ser dia a dia sendo transformada, sendo renovada na nossa mente e a gente poder passar isso adiante, sabe? Se conectar com outras pessoas. Por isso que eu comecei esse movimento de lives diárias, de dedicar mesmo, de fazer um jejum do meu sono. Hoje eu acordei com dor de cabeça, minha dor de cabeça estava explodindo, esse meu lado aqui, ó, direito, explodindo. E se eu fosse depender da minha dor de cabeça, eu de fato falo pra vocês a minha realidade, eu vou ser sincera aqui, eu ficaria dormindo. E ainda ia dar uma desculpa nos meus stories, de que não dei conta de fazer, por quê? Por causa da minha dor de cabeça. E é tão maravilhoso que da hora que eu sentei na frente dessa tela para poder me conectar com as pessoas que estiverem aqui, do fundo do meu coração, passar todas as minhas experiências, as revelações que eu tô tendo, a partir neste momento desse livro do T.D. Jakes, eu não tô sentindo a minha dor de cabeça. Ela não está mais aqui. Mas eu tenho a plena clareza de que eu estou no meu propósito de resgatar mulheres feridas, mulheres que estão vivendo com máscaras, mulheres que estão escravas de realidades passadas e não estão conseguindo acessar uma nova realidade porque elas estão presas àquilo que não é mais delas. Então assim, ó, um beijo grande no coração de vocês, obrigado por vocês estarem aqui. É muito bom a gente poder ver pessoas comprometidas com o seu avanço, porque a sua casa interior te chama para fazer uma verdadeira faxina. Tá bom? Um beijo grande no coração de vocês, um excelente e abençoado dia. Tchau!